vamos conversar agora com o escritor Manuel Filho. Seu mais recente livro se chama Vento Forte de Sul e Norte e sai dentro da coleção Toda a Prosa da Editora do Brasil. É a história de um casal homoafetivo que adota uma menina negra. Bom dia, Manuel. Bom dia para você e para todos os seus ouvintes. Bem, Manuel, vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória. Tu és do estado de São Paulo, não é? Sim, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? E a minha trajetória começa dentro de uma biblioteca pública. Olha aí, que legal. Porque na minha casa não tinha livro, na minha escola não tinha livro. E um dia eu descobri esse prédiozinho do outro lado da rua da minha escola e lá tinha um espaço infantil, né? Uhum. Esse espaço infantil, o que tinha? Você tinha muitos livros voltados para crianças e adolescentes. E também ali as bibliotecárias, elas tinham muito carinho e elas estimulavam o teatro também. Então eu podia fazer naquele espaço, ter contato com a literatura, com o teatro e com a música. Puxa Porque vida. também tinha uma salinha pequenininha onde eu podia ouvir aqueles vinis antigos, Claro, né? sim. E ali eu tive contato com muitas artes, né? E felizmente eu pude trabalhar com várias delas depois. Que bacana. Veja a importância, né, de um adulto orientando ali a gurizada, né, para leitura, para audição, para o teatro. Que bacana. Isso aí imagino que tenha sido fundamental para a tua formação como escritor. Sim, e foi muito bom porque elas jamais me forçaram a ler nada. Quando eu cheguei à biblioteca, o que eu gostava de ler? Eu gostava de ler gibi. Era a única referência que eu tinha de leitura era gibi. E eu gosto de gibi até hoje, eu coleciono gibi. E lá, elas sugeriam, você não quer ler? Que eu lia muito As Aventuras de Tintim. Sim, ótimo. Porque tinha a coleção completa e era o que mais se aproximava de gibi, eram As Aventuras de Tintim. Uhum. E elas sugeriam para mim, você não quer ler Os Segredos de Taquarapoca, do Francisco Marins? Aí eu falava, não quero, porque não é quadrinho, né? E elas ficavam sugerindo esse livro, até que um dia eu peguei Os Segredos de Taquarapoca, li, e em seguida eu li a obra inteira do Francisco Marins, porque era realmente apaixonante. Ele está vivo até hoje, o Francisco Marins. E graças à literatura dele, eu me interessei por ser escritor e eu meio que abracei um pouco o que ele fazia. Eu sou muito influenciado, porque ele contava aspectos da história do Brasil e colocava ficção no meio. E eu faço um pouco isso hoje em dia em alguns livros que eu escrevo. Pois é, e como é que tu chegasse à literatura, assim? Vou ser escritor. Olha, desde criança eu gosto, quando eu tomei contato com a leitura, né, automaticamente eu fui criando as minhas histórias, a minha imaginação foi sendo estimulada pelos livros que eu lia. E na escola eu tive muita sorte também, porque eu acho que a professora gostava, toda sexta-feira tinha aula de redação na escola. E toda sexta-feira eu era convidado para ler minha redação na frente dos outros alunos. Então esse incentivo da professora, que é uma figura fundamental, foi me estimulando a não ter vergonha de mostrar o que eu escrevia. E aí a coisa foi caminhando, eu fui fazer um pouco de teatro, fui fazer um pouco de música, até que em 2002 eu conheci a escritora Eliana Martins. Sim. Quando eu conheci a escritora Eliana Martins, a gente foi ficando amigo por variadas razões, e um dia ela me perguntou, quer escrever um livro comigo? Aí eu olhei para ela e falei, mas eu não sei escrever livro, eu não sei como fazer isso, né? Não, vamos lá que eu te ajudo. Aí a gente escreveu de fato um livro, a gente escreveu por e-mail, nós tivemos uma reunião na casa dela, a gente criou uma sinopse ali e daí em diante o livro foi sendo escrito por e-mail e acabou saindo o meu primeiro livro, que é em parceria com a Eliana Martins, que é Um E-mail em Vermelho, da editora Saraiva. Olha só que bacana. E aí já são mais de 40 livros, não? Sim. Cheguei no 40. Depois que a gente fez o E-mail em Vermelho, né, ela falou, agora você se vira. Agora é contigo. Aí eu fui me virando, estou me virando até hoje. Pois é, entre os livros tem inclusive um vencedor do Jabuti, não é? Tem, foi bem bacana. Esse livro é No Coração da Amazônia. Ele é um livro que eu gosto muito de viajar. Eu acho que viajar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque quando eu viajo, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de experimentar tudo que tem no lugar. E eu fui para o Amazonas e lá eu pude pesquisar a história nasceu de fato ali em Manaus, né? Eu tive muita sorte de ter um guia muito legal que me levou para lugares que eu teria muita dificuldade de chegar sozinho, demoraria muito mais do que eu demorei de fato.
E aí eu voltei a escrever No Coração da Amazônia, que foi o meu 6º livro. E foi uma surpresa, foi uma coisa muito bacana mesmo ganhar o Jabuti com ele. Bom, e entre essas tuas andanças, né, tu também conheces aqui o Rio Grande do Sul e escrevesse livros aqui sobre o Rio Grande do Sul. Sim, o Rio Grande do Sul, eu tenho uma história muito bacana, eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Por quê? Quando eu era criança, bem pequenininho mesmo, eu liguei a televisão e eu vi anunciando um programa que ia passar, um seriado. Aí eu via uns cavaleiros passando diante de uma ruína marrom, uma coisa muito bonita. Eu falei, mas que lugar é esse? No caso, era uma da primeira adaptação para a TV do Tempo e o Vento. E a ruína era a ruína das Missões, de São Miguel. Aí eu falei, eu quero ir um dia nesse lugar. Aí eu catei o meu carro, saí daqui de São Bernardo e fui até lá, São Miguel, e vi as Missões. E eu fiquei absolutamente encantado com aquela ruína, eu achei muito bonito. Aí eu voltei para casa com vontade de escrever um livro, eu já estava escrevendo naquele momento. E eu comecei a pesquisar e fui criando uma história, conhecendo a Guerra Guaranítica um pouco mais de profundidade. E eu escrevi O Desafio nas Missões, também da editora Saraiva, e é um livro que eu me orgulho muito. Depois desse livro, eu escrevi um outro livro, que ele é um livro irmãozinho do Coração da Amazônia. Por quê? No Coração da Amazônia eu conto a história do bioma da Amazônia, que é um bioma muito rico, que a gente conhece, que tem em vários estados brasileiros. O bioma está na Pará, Amazonas e tal. Agora o Pampa é o único bioma brasileiro que está em somente um estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul. E eu atravessei o estado, olhando o Pampa, conversando com as pessoas, descobrindo coisas, e nasceu o Deserto Verde, que é um livro do qual eu me orgulho muito. Que bacana. Bem, Manuel Filho, vamos falar agora dessa coleção, dessa série, certo. Toda a prosa da Editora do Brasil. Como é que surgiu aí? Foi um convite? Tu mandaste um original para eles? Como é que foi essa Foi parte? Uma conversa, que eu tenho 2 livros na Editora do Brasil, antes do Vento Forte, e eu fui conversar com o Gil Vieira, que é o editor da Editora do Brasil, e a gente começou a conversar sobre um título novo, tal, o que poderia ser, e a gente começou a conversar sobre um determinado tema, que seria a diversidade das famílias que existem no país, no mundo hoje em dia. E eu achei o tema muito interessante. Eu já tenho alguns amigos que têm umas famílias diferentes do padrão considerado tradicional, e eu comecei a inventar essa história, e os personagens começaram a nascer, que é a Luísa, que ela tem 2 pais, e eu comecei a desenvolver a história e foi muito bom. Depois essa história acabou fazendo parte dessa coleção Toda a Prosa, que é uma coleção que tem vários títulos, cada um abordando um tipo de assunto diferente. Pois é, e como é que foi abordar esses temas aí que tu fala, né? Um casal de homens que fala de adoção também, eles adotam uma menina, fala de racismo também. Tivesse algum cuidado ao abordar esses temas ou não? Olha, eu me sinto muito feliz por ter tido toda a liberdade do mundo para escrever esse livro. Isso eu me orgulho muito, porque a gente sabe que esse tema é um tema difícil, é um tema que tem algumas características que algumas pessoas têm muita reserva, muito preconceito, sem saber do que se trata exatamente. Mas o que me detonou a história desse livro foi uma conversa que eu tive com um amigo meu. Um amigo meu, ele é professor de violão, tá? Ele dá aula de violão para várias crianças. E um dia, um pai chegou para ele, esse meu amigo tem um filhinho pequenininho, de 8 anos, e perguntou se ele poderia deixar o filho dele ir à festa de aniversário da filha dele. Até aí tudo bem. Mas aí esse outro homem, que é um médico, começou a falar para ele, olha, só que eu queria te avisar que eu sou casado com outro homem, que nós temos a nossa filha, não sei o quê. Eu achei isso tão estranho, eu fiquei tão chocado, porque desde quando você precisa dizer qual é a sua situação? Se explicar, né? A sua situação de vida marital para alguém para convidar para uma festa infantil. Eu achei isso muito errado. Essa situação eu coloquei no livro. Exatamente. E aí me detonou peraí, não é necessário, a família é igual, nós temos muitas constituições familiares no país, não é uma só. E enquanto eu estava pensando esse livro, estava acontecendo tudo isso que aconteceu nos últimos tempos, de preconceito, de falta de tolerância, de achar um monte de bobagem por falta de informação, achar que vão forçar uma criança a mudar de sexo na escola porque você vai falar de ideologia de gênero. Quer dizer, isso é um absurdo. Pois é. Então, foi uma sorte que eu pude ter liberdade total de escrever esse livro.
Que bacana. Outra coisa que a gente percebe, né, lendo o teu livro, Vento Forte de Sul e Norte, é que no meio da história, entremeando a história, aparecem depoimentos dos personagens. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, isso eu achei muito legal porque eu optei por escrever esse livro em terceira pessoa. Eu não queria que, se eu fosse colocar toda a lembrança do que aconteceu na vida dos personagens na boca da Luísa, que é uma adolescente, eu achei que ia ficar artificial. Ela diria algo assim: então, meus pais se conheceram, eu não me lembro muito bem como é que foi, porque eles nunca me contaram direito essa história. Eu achei que ia ficar falso isso. Sim. Então, no meio da história, eu falei, por que não os próprios personagens contarem um pouco da vida deles? E aí eu comecei a dar voz para os personagens. O Valmir conta como foi a vida dele, como foi adotar uma criança, como foi vencer as barreiras da família dele com preconceito. Você tem o Otávio, que também vai contar como foi as expectativas que ele teve que quebrar de outras pessoas para ele ser feliz, entendeu? E outros personagens também, que eu não vou contar muito para não estragar. Sim, claro, não pode contar demais. O livro, como que eles vão vendo que eles são pessoas absolutamente normais. Todo mundo quer a mesma coisa, ser feliz, ter uma família. Exatamente. Né? Então, ninguém, às vezes as pessoas falam, estão criando projetos para destruir a família. Aí eu peço para a pessoa me mandar o link desse projeto de lei que quer destruir a família. Nunca me mandaram, porque não existe. Ninguém quer destruir a família. Pois é. Bem, Manuel Filho, chama atenção também, a edição do livro ficou super bacana, né? Tem ilustrações, inclusive. Ficou um livro bem bonito. As ilustrações desse livro são da Paula Salib. E ele tem como você falou, ele tem vários pontos de vista de personagens diferentes. A fonte também, né? A letra. Isso, muda a fonte, né? Muda quando o personagem está falando dele. E essa menina é muito interessante também porque ela sofre 3 preconceitos. Ela é a protagonista do livro, né? Ela sofre 3 preconceitos na vida dela. Por ser negra, por ser adotada e por ter pais homossexuais. Então é uma barra mesmo. É verdade. O começo do livro já diz tudo isso, né? Aquele encontro no elevador com uma vizinha, né? Que é bem marcante ali, aquele início do livro, né? Porque eu quis optar também para falar o seguinte: não estou escondendo nada nesse livro. Sim. Está tudo que você vai ler está aqui. Entendeu? Porque eu acho que é claro que ele é um livro extremamente delicado. É um livro muito sutil. Ao mesmo tempo que eu penso que eu toco em vários assuntos importantes, eu não toco de maneira para chocar ninguém. Não é meu interesse. Não imagino. O meu interesse é pôr o assunto em discussão. Eu já até recebi alguns e-mails de algumas professoras dizendo que tem sido muito importante a discussão, que as pessoas estão mexendo com a cabeça delas com o livro. Que bacana. Isso para mim é muito legal. É ótimo, né? Um retorno realmente bacana, né? Manuel Filho, olha, muito bom o teu livro, Vento Forte de Sul e Norte, da Editora do Brasil. Preparando algo novo? Estou sempre preparando algo novo. Que bom, né? Acho que pro ano que vem já deve sair alguma coisa nova também. Ok, Manuel, olha, brigadão pela entrevista e sucesso aí com o teu livro. Eu que agradeço. Sucesso para você também, Di. Um abraço. Essa entrevista com o escritor Manuel Filho. Vento Forte de Sul e Norte é da Editora do Brasil, tem 144 páginas e preço sugerido de R$ 46,70. Esse foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107.7. Tivemos na técnica o Elton Noal e o Marco Aurélio Pacheco. Voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura. FM Cultura apresentou Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Dil.